Bom dia, turma. Hoje eu vou explicar para vocês, do que se trata aí a atividade de matemática de hoje, que é a continuação da atividade do PET de ontem sobre ideia de divisão. Quando a gente fala ideia de divisão, a gente está querendo fazer aí uma representação, para a gente ter essa noção do que seria divisão. Então, pensando aí nas atividades que a gente recebeu, das crianças. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês, como fazer aí essa representação, tá? Então, nós temos aqui, olha, se 20 pirulitos são distribuídos igualmente entre 4 crianças, quantos pirulitos cada criança receberá? Então, o que a gente tem que pensar em falar aí para as crianças? Que na hora que a gente for dividir, é interessante a gente dividir sempre de um em um, para que essa divisão ela fique correta, os grupos tenham a mesma quantidade. Então, eu vou pegar 20 pirulitos e vou distribuir aqui para essas 4 crianças. Então, eu vou fazer dessa forma, ó, sempre contando de um em um, tá? Até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, cheguei em 20 pirulitos. Dividi sempre de um em um. Dessa forma, eu pude perceber que todos os meus grupos têm a mesma quantidade. Isso significa dividir igualmente. Todos os grupos têm que ter a mesma quantidade. Não sobrou nenhum pirulito fora desses conjuntos. Então, a gente diz que essa é uma divisão exata, quando a gente consegue distribuir igualmente todos os valores sem que não sobre nenhum elemento fora do conjunto, tá? Então, a gente fez aqui que 20 pirulitos dividido para 4 crianças, nós conseguimos 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada criança irá receber 5 pirulitos. Como transformar esse desenho em uma operação? Então, neste primeiro momento, a gente vai trabalhar com as crianças esse tipo de operação aqui, ó. Então, vai ser 20 dividido por 4, que é igual a 5. Então, neste primeiro momento, a gente vai trabalhar apenas com este tipo de operação, tá? Porque alguns pais estão fazendo assim com os meninos, olha, 20 dividido por 4. A gente ainda não trabalhou com esse tipo de operação, tá? A gente não vai trabalhar agora, porque a gente tem que aprofundar primeiro o nosso conhecimento em divisão, em multiplicação, para depois chegar nessa fase aqui, olha. Porque nesse tipo de operação envolve, olha, divisão, envolve multiplicação e envolve subtração. Então, é um processo mais complicado e a gente tem que ser mais bem trabalhado. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai trabalhar com esse tipo de operação, tá? A gente vai ficar apenas com esse aqui, ó, que é em forma de sentença, que a gente fala. Então, 20 dividido por 4. Outra coisa que é interessante, todo probleminha tem que ter resposta. Então, se perguntou quantos pirulitos cada criança receberá, então a gente pode colocar, cada criança irá receber 5 pirulitos. É uma sugestão de resposta, tá? Sempre terminando aqui com pontuação, ok? Então, vamos lá para a questão 2. Na questão 2, deixa eu ver se eu vou fazer a questão 2. A questão 2, ela é uma divisão exata. Vocês deverão, fazer igual a tia Polly fez, dividir de uma em uma, cada florzinha aí, no seu vaso. E no final, vocês vão utilizar aquela, o que eu mostrei agora há pouco, aquele tipo de operação, e colocar a resposta. Eu vou fazer essa outra aqui, olha, que é a questão 3, que ela é um pouquinho diferente, e aí eu vou explorar um pouquinho mais. Então, na questão 3, há 17 alunos na sala e o professor deseja que as crianças formem grupos de 5 pessoas. Então, já me deu a quantidade de alunos
e já me deu quantas pessoas querem cada grupo. Agora eu quero saber quantos grupos que eu vou precisar. Então, olha, eu vou pegar, né? Vou fazer primeiro um grupo. Nesse grupo tem que ter 5 alunos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso formar mais um grupo com mais 5 alunos. Nesse momento, eu já tenho 2 grupos e 10 alunos. Eu preciso de 17, então eu posso formar mais um grupo. 1, 2, 3, 4, com 5 alunos. Então, aqui eu já consegui fazer 3 grupos com 5 alunos. Mas eu quero 17, eu não consigo fazer mais um grupo com 5 alunos. Ou seja, né, esses 2 alunos, eles vão sobrar. Então, a gente diz que quando sobra, né, um elemento fora do conjunto, a gente chama de divisão não exata, porque sobrou. A gente, não, né, a gente fez a divisão igualmente, mas sobrou aqui 2 elementos fora do conjunto. Então, a gente chama de divisão não exata. E aí, como que a gente vai representar, né, essa representação em forma de operação? Então, aí a gente vai colocar, né, na divisão. Então, a gente vai colocar aqui 17, né, este sinal que a gente vai utilizar agora, 17 dividido em 3 grupos, vai ser igual a 5, né, que a gente já tinha, e sobra 2, ok? A resposta também, vocês podem aí colocar a resposta de vocês, resposta completa. A mesma coisa aqui na questão 4, né? Márcia colheu 28 maçãs e quer guardá-las em cestos. Se em cada cesto ela coloca 7 maçãs, descubra quantos cestos serão utilizados. Então, já me deu o total de maçã e já me deu também quantas maçãs eu quero em cada cesto. Então, eu tenho que descobrir quantos cestos. Eu quero 7 maçãs em cada cesto. Então, eu já fiz um cesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçãs. Então, eu posso fazer mais um cesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso também fazer mais um cesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse momento, eu já tenho 21 maçãs, né? Então, eu posso fazer mais um cesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora eu já tenho as 28 maçãs. Quantos vasos que eu utilizei? 4. Então, eu posso fazer, né, a divisão. 28 maçãs, né? Se eu dividir 7 maçãs em cada grupo, eu vou encontrar 4 cestos. Ah, tia Poli, mas 28 também pela representação, né? 28 dividido por 4 é igual a 7. Sim, tá? Aqui, nesse caso, essa ordem aqui, olha, 28 dividido por 7 é igual a 4. 28 dividido por 4 vai ser igual a 7, tá? Mas pelo probleminha, a gente vai colocar 28 dividido por 7 maçãs em cada grupo, eu vou encontrar 4 cestos. E aí, eu vou elaborar a minha resposta, tá? De acordo com a pergunta. E aí, a número 5 também tá bem facinho, eu vou deixar que vocês façam aí, combinado?